Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Gassi, estudante de jornalismo, e hoje falarei sobre o jogo Papers, Please. O game foi lançado em 2013 e desenvolvido de maneira independente por Lucas Pope e disponibilizado inicialmente para Windows e Mac. Papers, Please é um jogo de simulação em que o jogador enfrenta o difícil trabalho de um inspetor de imigração e que precisa controlar a entrada de imigrantes ao país totalitário e fictício Arstotzka. Totalitarismo é um regime no qual uma pessoa, grupo ou partido tem controle absoluto sobre um país, além de forte presença de poder militar e propaganda ideológica de modo a doutrinar a população local. O totalitarismo surgiu após a Primeira Guerra Mundial como solução política para a crise da época, e que usa do medo para controlar seus opositores, além de ser contrário ao regime democrata, que é um paralelo à realidade do jogo, em que Arstotzka usa do regime durante o período de guerra com suas nações vizinhas. O jogador deverá analisar todos os dados dos documentos pelas pessoas que passam pelo posto de controle e verificar com cuidado para reprovar documentos falsos e alterados, além de impedir a entrada de terroristas, contrabandistas e integrantes de grupos ditos como revolucionários, se assim quiser. Além disso, o jogo em primeira pessoa faz com que o jogador entre no universo do game, o que é incrível, mas ele permite que quem o jogue sinta-se tenso ao lidar com questões morais e éticas. Em muitos casos, o gamer se verá em situações críticas a respeito de personagens com suas dificuldades de entrada e nas circunstâncias em que eles podem se encontrar. Como, por exemplo, lidar com uma pessoa que diz estar sendo perseguida e que tem a possibilidade de morrer em seu país natal, ainda que não tenha todos os documentos necessários para emigrar, mas que precisa entrar como refugiada, mas há também a possibilidade de ser uma terrorista disfarçada, que pode ocasionar um caos ao país. E também as histórias dos imigrantes e suas justificativas para cruzar a fronteira e se salvarem da guerra conseguem fazer com que o jogador sinta empatia e até mesmo remorso caso opte por barrar sua entrada, seja por ordens específicas ou por falta de documentação dos imigrantes, colocando em questões morais e éticas do gamer, mesmo que por seguir as regras, pode prejudicar a vida de um personagem que se mostra extremamente sofrida. Outro cuidado que o jogador deve tomar é em ceder ou recusar subornos ou favores de imigrantes, pessoas do próprio país ou dos guardas do posto de controle. No game, o jogador se muda com sua família a um apartamento pequeno para se protegerem da guerra, depois de ser parabenizado pelo trabalho que conseguiu em um sorteio organizado pelo governo. Mas se vê diariamente com necessidades por ser o único a sustentar a todos os membros da família, que seguem famintos, doentes e com frio. E o jogador precisa escolher com muita cautela onde investir o pouco salário para sanar as necessidades da família. Dependendo da habilidade e rapidez do jogador, ele poderá receber mais e ajudar sua família. Contudo, com a crescente dificuldade do jogo, que coloca cada vez mais documentos a serem analisados, faz com que muitos gamers tenham dificuldades em atender ao máximo de pessoas em um período muito curto de tempo. Em decorrência de manter todos da sua família vivos, alguns jogadores se veem, infelizmente, obrigados a aceitar subornos e favores, e até mesmo cometer outros atos ilegais para ganhar mais recursos. E se porventura o jogador errar muitas vezes seguidas, além de receber diversas advertências, terá uma diminuição em seu salário, o que prejudicará a vida da família do protagonista, podendo ocasionar a morte de todos eles. Logo, o jogo consegue abordar, além de questões morais e éticas, a corrupção do indivíduo. Corrupção é toda ação indevida com o intuito de deteriorar a integridade de uma pessoa em prol de conseguir vantagens e benefícios, contaminando aos poucos a outra pessoa de modo que esta passe a se tornar corrupta e a se desviar de seus valores éticos. O suborno é uma troca ilegal entre uma ação específica por dinheiro, bens materiais, valores ou até mesmo benefícios, e os dois atos são vistos como crime perante o Código Penal brasileiro, e isso prejudica muito a estabilidade da sociedade. É aceitando o suborno que o protagonista deixa passar contrabandistas, terroristas e impede a entrada de pessoas com ausência de certos documentos, e os detém sem necessidade, chamando os guardas para receber sua remuneração suja. Em virtude da situação familiar delicada em que o jogador se encontra, ele pode escolher ser um
exemplo de cidadão do país ditador, seguindo rigorosamente as regras, ou ele pode recorrer aos atos antiéticos e seguir por um dos 20 finais do jogo, em que ele foge com sua família depois de confiscar passaportes de outros estrangeiros e imigrar de maneira ilegal ao país vizinho, ou até mesmo pode contribuir para a ascensão de uma revolução no próprio país. Além disso, o jogo consegue trabalhar a desumanização dos personagens, resumindo os imigrantes em meros dados de documentos, como estatísticas de pessoas que puderam entrar no país, somando como um número a mais na conta salarial do protagonista. Já a sua família é resumida ao próprio preço dos produtos a serem comprados para que estes sobrevivam. Então, Papers, Please é uma incrível experiência. Mesmo que um pouco repetitiva, é capaz de fazer o jogador refletir enquanto joga. Muito obrigada por assistir e até a próxima.